né? Poderíamos ter começado o podcast com Bonacera. Verdade. Vamos falar Bonacera, aí... Bonacera, Catuxa. Pronto, no final eu coloco. Pronto. Olá, meus queridos amigos do Janela Central, está iniciando mais um podcast. A bancada hoje está diversificada, né? Com muitas pérolas e morangos. O podcast do Janela Central você pode estar ouvindo através do YouTube, youtube.com/Janela Central. Você pode ouvir também pelo Spotify. Estamos no Spotify também, Brasil. O Janela Central pode também ser ajudado por você através do Pix, janelacentral@gmail.com. Você pode também fazer esta contribuição. E no podcast passado a Luana deu a instrução que é o Chapéu Pix do artista, né? O nosso aqui é o Chapix. Então ajuda a gente. Esse estalo aqui é da minha cadeira, que estala muito. E hoje nós temos ele, que é multifuncional. Ele é artista, ele é professor, ele é escritor, ele é músico. Eu não vou dizer mais nada porque você vai se apresentar, tá bom? Dr. Edson Silva, né? Porque na portaria aqui ele chamaram de ali era doutorado, né? Pronto. Mas ele falou doutor? Doutor Edson, senhor Edson, doutor Edson. Realmente. Ok. Doutor Edson. Faz parte, sim, Faz sim. parte, né? Edson, pra quem tá te ouvindo, se apresenta, quem é você, o que é que você estuda, o que é que você faz da vida. Que pergunta, né? Só pra dizer quem é você. Até hoje eu tô procurando. O que você pensa né? que é? Quem você pensa que é? E eu fiquei pensando sobre isso, né? Sobre essas possíveis perguntas e criei diversos roteiros na minha cabeça. E aí eu pensei, vou usar qual pra dizer essa coisa do quê? Do ser, né? Do ser. Aí eu pensei na coisa que eu coloquei no meu Instagram, que é sou um ser que se reelabora em busca do seu ser, né? Olha que viagem, gente. É um ser que procura ser. É muito todo doido. mundo, né, na verdade. Sim. Aí tem a ver com, mas aí já tem a ver com a questão da pesquisa, né, do trabalho que eu faço, que é estudar memes. E eu fiz mestrado em linguística na UFC nesse aspecto. E esse aspecto da reelaboração era uma parada que eu estava estudando bastante, né, e como professor de língua portuguesa, e toda essa questão lá dos gêneros se reelaborando, né, ou seja, que tudo está acontecendo ao mesmo tempo. E isso acontece com a gente também, né? Sim, e hoje não tem como, você falando de gênero, né, do texto, eu dando aula, por exemplo, de podcast. Não, o podcast é só áudio. Não, mas tem um podcast agora que tem a imagem, né? Está sendo estudado, transmitido assim. Novas hibridações, isso, né? É muito doido. Né? Então é ser completamente híbrido, mas não porque eu sou híbrido por eu ser eu, não, mas acho que porque o humano é, né? O humano é assim, totalmente. Falando em hibridismo, para compor esta bancada, temos ela, que já foi entrevistada aqui pela equipe do Janela Central, que é imensa a equipe, tem produção, tem arte, tem maquiagem, tchau, tem pessoal. Você que não tá vendo, aqui tá repleto de pessoas. Luana Gondim. Olá, tudo bem? Ela sempre tem essa apresentação bem Paulo Henrique Amorim, bem televisiva. Isso. Né? Eu aqui de novo, né, gente? Então, só que hoje eu estou um pouco mais jovem, não vou falar de nota, não vou falar de vestibular, né? Estou aqui para trazer um ar feminino. Olha aí. Um ar não delicado, né? Mas... Olha aí. Adorei também. Ótimo. Feminino não está atrelado à delicadeza, Isso. né? Com certeza, arrasou demais. Aquela questão do sexo frágil já foi, né? Já tá pra, né? Exatamente. Eu, particularmente, se for pra questão da fragilidade sexual, porque você tem medo de barata, porque você não abre um pote. Gente, eu sou bem feminino nisso, né? Porque a barata é horrível. Um pote difícil de abrir, você chama alguém. Eu vi um stand-up do Nando Viana que ele diz assim: eu tava num determinado momento, a mulher disse, eu preciso de um homem forte. Aí ele disse, pronto, eu vou chamar. Então ele não se predispõe. Sim, claro. Né? Então temos isso. Você que está ouvindo o nosso podcast, não repare porque hoje é sábado, então tem muito motor, tem muito menino, né? Acho que dá pra ouvir, né? Acredito. É a vida acontecendo. Cachorro, É a vida acontecendo. latindo, Cachorro, isso. Edson, a gente teve um pré-papo, né, antes de iniciar a gravação aqui. Como Inclusive, é que... eu tava gravando. Tava gravando. Vou colocar também. A versão clandestina, Isso, né? Peraí, foi do jeito. Foi desse jeito.
Você não é cearense, nativo cearense. Não. Você é da onde? De onde? Pois é, olha aí. Baiano, né? Baiano. Nascido em Vitória da Conquista, que é uma cidade lá do sudoeste, que é uma das cidades mais frias da Bahia, que Olha muita aí. gente tem esse rolê de achar que a Bahia é um sol Pra a todo cada um. momento, não sei o quê. Essa ideia, né, de que é sempre calor. Acho que a imagem que foi vendida pelo Sim. Brasil de modo Sim. geral, né, que a Sim. Bahia é meio que só praia e sol, né? E não, eu nasci numa cidade que pegava tipo 10, 8, 5 graus até em Eita. algumas épocas. Olha só. Um dos motivos pelos quais a gente mudou foi isso, foi por conta do frio, que a minha mãe falava não tem como, aí meu pai conseguiu uma transferência, a gente foi morar em Ubatã, uma outra cidade também lá do sul, que já a gente desceu um pouco mais, que era sudoeste, né? Que melhorou, mas sul aí ficou Pois mais é porque temperado. Vitória da Conquista é muito alto. Ah. Então você tem uma serra lá chamada, como é que é? A ladeira do Massal, que é parecido com Guaramiranga. Aquela ladeirona assim, né? Dificílima de. Então tudo é muito feito bem devagar, né? Mas é uma cidade grande e tal, mas eu não cresci lá. Aí o maior tempo que eu vivi foi em Porto Seguro. Olha aí. E aí coloca nos comentários embaixo o que você sabe de Porto Seguro. O que você sabe de Porto Seguro, né? Tá Uma lá. pessoa viajada, Uma né? pessoa viajada, Você- porque o podcast Olha Janela só. Central atinge as grandes massas, um público né, maior, grande massa, mas atinge também a High Society, Só né? filho de policial, né? Então teve todas as transferências que meu pai fazia, mas era bom nesse sentido que a gente passava férias em lugares diferentes, assim, do Olha tipo, todo mundo amontoado no mesmo lugar, né? Sim, Eu mais família dois é isso. irmãos. Família é isso. Mas sempre passando férias em lugares assim, praianos, porque meu pai ia trabalhar no carnaval, por exemplo, e a gente ia curtir as férias, assim, ótimo, né? Tipo assim, curtir as férias é ótimo quando pensar, né? Sim. Nesse conceito que a gente acha que a criança dos anos 90 tinha. Essas férias eram tudo uma coisa muito mais Isso livre do que. Isso era meio que a gente já tinha férias. Ia pra escola, saiu da escola, meio que férias. É brincar na rua, brincar, né? Tinha essa. Para as crianças que não sabem hoje, brincar na rua é assim, quando todas as Sim. crianças saem de casa e elas brincam na rua. Na rua. Na No meio rua. da rua. No Isso. meio da rua. Será entendeu? que já criaram um aplicativo sobre isso, sobre brincar na rua? Eu acredito que tem brincadeiras de rua que meio que foram adaptadas Acho ao que a gente vai chegar ao aplicativo. ponto de ter Acho que aplicativos sim. que simulam a realidade. Sim, tem Brincadeira vídeos de que- praça, brincadeira, Não é. até brincadeira de roda. Tem vídeo no YouTube Nossa. pra criança em casa assistir as crianças brincando. Pois no é, vídeo. eu imaginei. Então teve É esse meio que aspecto. um faça você mesmo, né? Você tá lá no Sim. vídeo e você tá sobre... Pronto, já usam um espelho, mas eu tava pensando sobre essa questão da gente replicar ou, na verdade, dialogar com essas experiências que as pessoas estão filmando a respeito de si, né? Do tipo independente, você tá fazendo uma comida, você tá se filmando e aí você consome aquilo. É uma das coisas que me faz pensar sobre... Na tua opinião, o que é que faz a pessoa, por exemplo, produzir um conteúdo pra internet? Tipo, eu faço a minha receita, será que é uma autoconfiança? Tipo, olha, eu sou tão bom que eu preciso fazer isso pra alimentar o meu ego? Ou não, eu preciso falar pra alguém que eu descobri isso? Como é que é eu essa... acho que eu me vejo muito nesse lugar também de me perguntar sobre isso, sobre o que eu compartilho, que eu publico, ou que eu tenho desejo de publicar, qual que é a motivação. E às vezes eu fico pensando assim, sobre mim, de tipo, será que isso aqui eu vou achar que isso é tão interessante ao ponto das outras pessoas quererem saber também? É porque tu tem a autocrítica, né? Será que eu vou postar isso? Quem é que vai querer? É tipo isso, é a tua tem vibe? esse aspecto, mas também pensa assim, eu tô só curtindo aqui, não tô afim necessariamente de que isso ganhe essa ou aquela proporção, né? Mas eu acho que hoje a internet, quem produz conteúdo tá muito ligado na coisa do produzir para ser visto, para Pra ganhar dinheiro, né? Pois é, essa coisa do dinheiro, por exemplo, eu fico pensando sobre isso. Será que as pessoas realmente estão pensando em ganhar dinheiro, assim? Porque tem alguns conteúdos que demandam. Eu tava pensando sobre assim, por exemplo, você tá fazendo esse conteúdo aqui, você tá, né, investindo tempo, qualidade, buscando de fato apresentar um produto como Sim. qualquer outro produto, né? Que para ser bem aceito precisa ser feito com qualidade, pensado, planejado e tal, né?
E aí eu acho que esse é um aspecto bem interessante, né, dessa coisa de produzir conteúdo pensando na qualidade mesmo. Assim, não, se eu quero fazer isso, me proponho a fazer isso, então eu quero fazer da melhor forma que eu consigo fazer e tal. E acho que tem muita gente que tá só, né? Só indo, né? Talvez jogando a sorte, né? Vai que alguma coisa cola e aí eu vou nessa linha, talvez. É muito nessa vibe de... Eu acredito que também, quando no período mais analógico, digamos assim, o poeta vai lá e escreve um verso, amassa a folha, joga na gaveta, se perde muito até chegar no primor, na essência do que se quer realmente. E hoje não, hoje se joga muito porque a mídia, a rede social em si, exige uma frequência, né? O teu perfil de professora, Luana, tu teve até uma crise aí nesse lance de... eu vou produzir o meu perfil, mas como é que é a demanda? Eu nunca gostei, nunca quis ser assim, uma pessoa pública. Em que sentido? As pessoas acham que porque a pessoa é artista, a pessoa tem que ser uma pessoa pública. Só que eu sempre soube separar a minha vida artística, atriz ali, e a minha vida pessoal. As pessoas que gostam do meu trabalho como atriz, como professora, não precisam saber... precisar mesmo, tipo, com quem eu tô, nos lugares que eu ando, o que é que eu gosto de vestir, assim, algo assim tão pessoal. E aí muita gente me criticava quando eu dizia isso. Nossa, como é que tu quer ser atriz e tu não quer ser uma pessoa pública? Sim. Como é que tu é artista e tem um perfil privado? Então eu achava uma coisa assim, nada a ver. Você pode ser uma figura pública, mas não um servidor público. Né? Eu achava nada a ver. Aí ano passado, foi esse ano, eu tô trabalhando agora em mais escolas e, tipo assim, eu senti a necessidade de criar um perfil que ajudasse os meus alunos, tentasse ajudar com práticas que eu não encontrava em vídeos no YouTube e nem nos livros. E aí eu pensei, por que então eu não produzo esses conteúdos? Por que então eu não falo? Por que eu não mostro? Por que eu não ensino? E aí eu fiz até um vídeo no YouTube, como é que faz um extenso e tal, bem lúdico. Só que também tem a contrapartida que eu não sou uma pessoa de estar alimentando rede social. Então tu não é essa pessoa de alimentar rede social. E aí é um dilema, né? Eu quero produzir... entre aspas, ser essa pessoa que todo mundo vê meu trabalho como artista, mas em compensação não quero estar ali presa no telefone. Sim, né? Aí tem que postar tal horário. Por isso que é a coisa do trabalho mesmo, né? Entender assim que tem esse aspecto do trabalho também a ver com a consistência e a constância, na verdade, né? A consistência também, sim, mas a constância, né? No sentido de ter sempre uma agenda, né? O pessoal tem falado muito sobre a questão de saúde mental no espaço das redes sociais, né? Sim. Por conta disso, de agora o algoritmo cada vez mais exigindo que se produza mais, né? Para que você seja mais visto, né? Então, isso é um problema, porque você pressiona o produtor do conteúdo, a empresa se beneficia e você que se lasque. Sim, porque é uma coisa muito de número real, saúde mental, né? A saúde mental do indivíduo. Mas eu acredito também que quem se propõe a, tipo, trabalhar com as mídias, eu quero trabalhar utilizando somente a minha imagem no Instagram ou no YouTube. Então tem ali pelo menos 80% do dia para pensar conteúdo, pensar naquilo. O que não é o meu caso. Eu tenho outro trabalho, o Instagram não é o meu foco de trabalho. Sim. É só mesmo ali um a mais, uma coisa tipo, eu vou no museu, eu vejo uma coisa bacana, posto, coloco story, coisa relacionada a ser professora. Você não vai no museu toda semana, não tem museu para você viajar o Brasil todo, enfim. Embora eu acho que tem pessoas que estão se interessando tanto pelo conteúdo, pelo cotidiano do outro, né, que essas coisas das mais básicas e simples que você faz, né, tem gente, isso às vezes vira e mexe, vejo alguns vídeos, principalmente gringos, né, o pessoal tem feito muito isso, assim. Vocês acham que isso tem a ver com a pandemia e como a gente de alguma forma está necessitando dessas interações assim? Acho que sim. E de alguma forma, porque é uma simulação de eu acho que interação de certa forma. Eu acho que duas coisas, né, sobre essa questão do se filmar no cotidiano e tal, não sei o que. Eu entro na questão que você falou. Mas será que alguém vai se interessar? Ai, gente, acordei, agora eu vou tomar café e vou pra escola tal da minha aula. Quem liga? Pois é. Quem liga pra isso? E outra, eu acho, né, partindo do pressuposto que essa geração não sofreu tanto com pandemia, de isolamento, porque teoricamente nós já estamos bastante isolados.
sempre teve esse lance do distanciamento, né? O distanciamento de classe. Sim, Distanciamento social, né? Mas Querendo ou esse não. aspecto... Ele é social também. Eu acho que a gente vai ter... Temos alguns termômetros aí, né? Indicando, por exemplo, como as redes sociais elas ganharam muito mais movimento durante esse período pandêmico, Sim, né? De sim. tipo, como algumas redes foram alçadas, né? Como o TikTok, por exemplo. Dentro desse contexto também que bombou muito mais, está bombando muito mais, e nesse período de isolamento social acho que gerou muita nova gente, novas formas de... Uma nova interação, Sim, né? nova Porque forma antes de criar, era né? falando. Não quero falar, eu não quero falar nada. Eu quero, sei lá, imitar o que já tem, eu quero reproduzir o que já tem. E esse é o dancinha poder lá. das redes sociais, né? De entender que é isso, né? Eles Atinge querem todo gerar público. esse... De fato, um comportamento que está sendo memetizado, né? Mimetizado, né? Repetido, né? Reproduzido, que é o sinal de ganho deles. Você lembra do episódio do Rick and Morty? É você que gosta do Rick and Morty ou é Daniel? É, o Daniel. Acho que é Vitor que não gosta. Eu lembro de alguém que não Alô, gosta whatever, né? Tipo, se tiver passando, assiste, se não tiver, não vai parar. Oh, meu Deus, eu não vai paro lá. pra assistir, não, assim. Me Nem atrai, eu acho Sim. legal, mas eu não gosto do posicionamento do Do Rick Rick. enquanto avô. Eu acho um avô muito abusivo. Ele é totalmente. Ele é, nossa. Cada personagem ali dá gatilhos diferentes, mas eu lembrei de um episódio tem um ET que tem uma. Que o Rick colocou, né? Tatuado na mente da cabeça dele não aceite o meu convite para criar um aplicativo. Isso. Né? E o Aline, ele chega, bom dia, cadê a mostarda? Passa pra mim aí. Ah, tá aqui a mostarda, obrigado. Você quer fazer um aplicativo comigo? Não quero não. E tem tatuado na testa dele. Não aceite meu convite para criar um aplicativo. Só que na hora que eles criam um aplicativo, é um aplicativo para dominar o mundo. Basicamente para tirar os recursos do planeta, Isso. né? E o aplicativo que usa é de relacionamento, né? Isso, Ou seja, de gerar alguma coisa para que as pessoas... Fica alienadas, Vocês presas acham no que aplicativo. isso é uma teoria da conspiração? Não, isso é real no sentido de dinheiro e tudo mais. Mas assim, que existe um esforço nesse sentido para que as pessoas fiquem cada vez mais alienadas mesmo, no sentido de ou é simplesmente alimentando o que as pessoas querem. Então é isso que vocês querem, então eu tô dando para vocês. Tu acha que tem uma força? É tudo sobrenatural. muito planejado, Olha, vocês acham que... Vamos começar as viagens. Vai, eu acho... Desde o primeiro babado. minuto aí, é só... Eu... Meu Deus, gente, essa parte. Olha, essa risada ela é patenteada. Ela tá? patenteada não pode Não estar sendo pode. usada em qualquer Nickelodeon não lugar. A Janela não. Central tá fazendo uso aqui, mas do próprio autor, entendeu? Então todos os direitos reservados, né? E tudo mais. Ok. Rapaz, eu acho que as pessoas são condicionadas a fazerem o que elas fazem. Eu acredito que, por exemplo, o lance do algoritmo, todo mundo já sacou que, tipo, você vai no Google pesquisar assim, condicionador. Tá hora no Instagram aparece lá patrocínio de condicionador até a tampa. Essa pegadinha não está mais, não é mais uma pegadinha, Isso, já está muito já é uma claro, coisa diferente de algum consciente. tempo que parecia uma simples coincidência. Né? O que Isso. assusta às vezes é você falar, a gente tá conversando aqui, e quando vocês chegarem em casa aparecer propaganda de condicionador. Sendo que ninguém tá pesquisando. Pois é, essa coisa dos microfones abertos mesmo, eu tenho muita dúvida a esse respeito. Em relação a Eu pesquisas também, que você mas faz. quando bate assim aí, Porque nossa. vira e mexe, você estava fazendo uma pesquisa, você comentou com alguém, alguma coisa, não acha que O microfone não tá valendo Coloca aí. nos comentários, você tem certeza que os microfones estão gravando tudo, porque tem que gravar, aí decodificar isso, né? Transformar isso em informação, deixar tipo assim, esperando a pessoa e assim, do nada, aí aparece uma propaganda, né? Eu acho que Difícil. não sei se a tecnologia já chegou a esse ponto, porém, de fato, as nossas buscas sim, vão dizer quem nós somos na internet. né? E aí, por exemplo, eu percebo isso nas mudanças de rede social. Por que a rede social evolui? Porque ela evolui, porque as pessoas pedem essa evolução, porque o aplicativo fica chato e ele precisa evoluir, ou porque, tipo assim, as pessoas também são condicionadas a querer que as coisas evoluam numa velocidade muito intensa.
Por exemplo, status de WhatsApp. Quando lançou, nossa, que cafona, nossa, que brega, status é só em Instagram. Ué. E agora chove de status que no na WhatsApp. verdade era uma coisa do Snapchat. Isso, Exatamente. Houve aquela questão. Eu acredito nessa vibe aí. Se eu não mudo, eu fico obsoleto. O Orkut não mudou, sumiu. O Facebook mudou pouco, está desaparecendo. O que sustenta o Facebook, na minha concepção, é o marketplace. Sim. Né? E a questão dos gamers. E os grupos, né, estão Isso. fortes. Por exemplo, essa questão também. Marketplace que eu digo, a galera faz o grupo ali, a Sim, comunidade sim. vende isso, vende aquilo, É né? porque eu acho que às vezes também essas redes, eles, até porque tem muito dinheiro envolvido, né? Sim. Tipo assim, por exemplo, o que o Facebook está tentando fazer para continuar sendo uma rede relevante. É comprar né? as outras que são. Pois é, né? Mas aí gerando Tentando né, sobreviver. mais propaganda, por exemplo, eles têm propaganda na rede nacional, TV Isso, aberta e tal. né? Então já é um sinal de que eles estão tentando se fortalecer, continuar relevante, né? Nesse meio, Porque parece que é o Twitter que não é do Zuckerberg, né? Não, o Twitter que é o não é. Twitter que eles tentaram comprar de todo jeito, Isso. até Não, hoje o Twitter não, dele né? nunca vai cair. Não, porque assim, Twitter nunca o vai Facebook ele não o tem Twitter como... é a fofoca. Isso, É a fofoca rápida. De- Mulher tem um pá. fanfic que primeiro lança no Twitter e depois Sim, que isso vai é para as real. outras redes Espalha. sociais. Quanto a isso aí é verificado. comprovado sim, cientificamente, né? sim, vários O trabalhos interessante- nesse sentido, inclusive. O interessante é essa questão do stories que você falou, né? O Facebook chega pro... Claro, né? Vamos usar as redes sociais como pessoas. Chega pro Snapchat, tipo, legal esse lance de tu postar um videozinho, uma fotinha lá e durar só 24 horas e ir embora. Eu não tenho isso. Tu não quer vender tua empresa pra mim? Não, quer eu compro. E aí tu fica bem, né? E dá certo. Aí o Snapchat, não quero não. Não quero vender não. Fica com as tuas coisas aí que eu fico com a minha. Aí o Facebook, tá bom, pois eu vou fazer igual. Já que tu não patenteou o Story. E aí o Facebook tinha Será Story. que isso não O poderia ser WhatsApp tinha Story, o Instagram patenteado? também. Não é Poderia. porque, de certa forma, O cearense não, também é meio... o nome Rapadura não pertence ao cearense, pra você ter uma ideia. Porque o cearense não patenteou o nome Rapadura. O cearense come e produz melaço de cana. Rapadura é patenteado pelos orientais, se eu não me engano aí. Se você no comentário sobre a verdade disso, você põe aí, se eu estiver equivocado. Né? Não, Mas até onde eu não é sei- Olha barato, só, o mas, importante né, patentear tudo, Pô, né? pois é, do nada, a gente, Madonna eu dei veio- um jeito diferente no meu pescoço aqui de... Tá mexer, patenteado. tá aqui, ó. É. Isso aqui só eu posso fazer. A Madonna veio aqui e patenteou água de coco. Ah, mas isso já é... Pode procurar. Ah, tá, Madonna, ok. Bota aí, gente, Madonna nas água de notícias. coco, pode Olha olhar. lá, pronto. Porque ela viu, olha aí rapaz, isso aqui tem a erva. Não, ela produziu a própria marca dela. Não é que tá proibido falar água de coco ou vender água de coco. Não, mas ela produziu. Assim, água de coco Tem a no caixinha caso dela, a marca. né? Igual você É, qualquer a marca. água de Madonna. É, Água de Madonna. Coco, água de Vixe, coco. Maria. Não, mas sim, mas quando tem uma marca, assim, o nome é água de coco. É água de coco. Mas como assim? É Como isso assim? aí. Tem aqui uma patente. É patente, É. água de coco. Mas Eu vende só o lembro quê? daquele Água de meme coco. da Gretchen levantando a mão, né, mostrando o documento. Eu acho legal o limbo, né? Como é a nossa empresa? Água de coco. E vende o quê? Água de coco. Não, o que é que vende? Água de coco. E qual é o nome da empresa? Água de coco. Peraí. Embora tenha uma água de coco real, que é uma empresa de roupa. Exatamente. De roupas É. Moda praia. da praia. É, o nome não faz jus ao que se vende, né? Então, bota o nome do que quiser. É. Olha, nós vamos falar agora de um assunto muito requintado, que é a arte, né? Já que o Janela Central traz convidados ilustres, comida ilustre, né? Porque, olha, os convidados são serviços de morangos. Do Nordeste. Do Cheio- Nordeste. Claro, Cheio de agrotóxicos, que não tá na época. Cheio né? de Mas agrotóxicos? tudo bem. Sim, eu- Conservado debaixo do sovaco do caminhoneiro que chegou aqui para produzir o morango? Sim, mas o importante é que estava em oferta. Mas o importante é o que importa. Como disse meu amigo Eu Jackson, acho só que o deixando nosso bem sistema claro. imunológico Absorve. aguenta muito. Assim, não Aguenta. sobre agrotóxico Não não. aguenta não. Tem Não, uma sequelinha. não, sabe, absurdo. Uma inclusive. sequelinha. Né? É um ponto, aliás, acho que também é um ponto que tá falando sobre a questão de abrir a ideia da arte, né? Pensar também sobre isso, né? Uma coisa que me faz assim ficar, nossa cara, que loucura que a gente tá vivendo, sobre essa coisa de nós sermos o país que mais libera agrotóxicos, ou seja, tipo, Sim. é um número muito grande É. de agrotóxicos que já estão Sim. completamente banidos
E a gente ainda usa. Na Europa, nos Estados Unidos. Essa pauta sobre alimentação vai entrar já. Sim, viu? O okay. senhor tem uma peculiaridade alimentar que a gente precisa também conversar. Olha que é interessante aí. também para os nossos ouvintes aqui de plantão, você que está ouvindo o nosso podcast. Yes! Como é que é esse lance de ser artista? Porque eu já vi os seus desenhos, né? Eu já fui seu vizinho e a sua como é que pode dizer? Sua técnica vocal reverberava pelos corredores. A sua técnica vocal reverberava pelos corredores. Lá na harmonia tá acontecendo. Tá, também, né? Para a glória do Senhor. Para quem não sabe, a Harmonia é o nome de um condomínio. De luxo. De luxo. De luxo aqui. 4 portões para poder chegar na garagem, Isso. por aí Toda uma vai. questão. Isso. Biometria fortíssima dos convidados, Isso, inclusive, isso. né? Eles ainda não foram lá porque ainda não foram fazer a biometria. Isso, é todo um processo. Importante. É, tem que ver aí. E eu não sei se você está sabendo, mas foi passado para a lista de convidados, né? Tem um pessoal lá da triagem que tem que ter uma renda bruta, tem que comprovar a renda para o lerite, tem que mostrar, tá mostrando o lerite. Chega, pega, o porteiro já diz, perdoe, Sim, passe amanhã. não vai poder. Não, querido, aquele episódio do Black Mirror das estrelinhas. Sim, né? tem tantas estrelinhas, Oh, não God. entra. Ai, nossa, é triste aquele Exato. episódio. Mas é a Exato. realidade da vida, né, gente? Rede social, Janela Central não é patrocinado por nenhuma grande empresa, inclusive fica a dica. Olha Por quê? aí. Porque não tem estrelinha suficiente. É, Não mas é? Entendeu? grandes Pequenas empresas começaram grandes. assim, Sim, né? é verdade. Ninguém começou na garagem. Ninguém, sorte da Storm, que é a filha da Kylie Jenner, que já Pois nasceu é, milionária, isso, né? né? Já nasceu herdeira. Isso. né? Isso. Como é que é essa experiência de ser desenhista, né? Teu traço é marcante, é bonito. Fala pra galera como foi que começou esse lance de desenho, porque eu tenho muito aluno que desenha, Sim. acredito que você também tem alunos que desenham. Total. Primeira pergunta, como é que você vê o aluno desenhista inserido dentro da escola? O que ele tem de vantagem, o que ele tem de desvantagem? A escola abraça esse aluno desenhista ou não? Pois é, é a coisa das experiências. Aí né? parte da tua experiência eu também, tenho né? uma experiência nesse sentido que é interessante, que me remonta pelo menos uns 4 anos de idade, quando eu tenho um amigo que agora ele se tornou behaviorista. Tá lá nos behavioristas, mulher. A história do tem, a história do ele tá namorando uma psicóloga que eu ia dizer, psicologia da educação. behaviorista, e ele fez fez terapia e tal. Aí essa parte acho que pode ter cortado o sentido de fazer. Não, eles tá falando o nome Eles do são menino. psicólogo e cliente? Não. Eu já ia ligar aqui não pro é do conceito nada dos do psicólogos. Alô, do Ministério da Saúde. Amor, tá, OMS. você sabe que tá tudo fechado, né? É. Não tá funcionando nada, né? O saque do Deus. sistema, né? Mas. Tá. Sobre essa questão de. A gente tava refletindo a respeito dessa questão de. Existe uma essência, uma coisa que você tem e que você manifesta, independente do contexto onde você está. E eu pensei assim, que eu nunca recebi grandes incentivos em relação a desenhar. E desenho desde criança, tem essa relação de pensar em imagem, jogar no papel e tal. Mas eu lembro que eu tive uma professora que me influenciou, porque eu achava lindo como ela desenhava nos cadernos. E naquela época que não era tão comum, até mesmo Xerox não existia, né? Eu sou uma criança Mimeógrafo? dos anos... Era mimeógrafo? Sim, mimeógrafo. Só que também tinha a coisa da professora desenhar no caderno. Lembra que tinha... Sim. Ainda hoje tem alguma Tem. coisa, né, de professoras... Tem bem parecido, que tem que fazer deixar os cadernos dos alunos prontos, Isso, né? E eu lembro que a professora desenhava. E eu achava aquilo incrível. Então isso de alguma forma eu sinto que é um aspecto que me influenciou, que é uma memória que me vem ainda, assim. Então foi influenciado por essa professora de... Pois é, a gente está discutindo sobre essa questão do behaviorismo, né? Ele dizer, não, olha aí, você recebeu um estímulo. Eu falei, não, O behaviorismo, para o ouvinte que não sabe, explica ali bem sutil. O comportamento que é condicionado, né? Os nossos comportamentos todos, eles são um reflexo do meio que a gente vive. Isso. Então tudo que acontece. Tem até umas citações, né? O homem é o produto do meio. Sim. Tem um autor que diz assim: e é uma tentativa nós nascemos originais científica. e morremos cópia, aquela coisa toda. Pois é uma tentativa científica de dizer que a mente e os comportamentos são aprendidos dessa forma, né? Puramente
pelo espaço, lugar, tal, se você tem ou não tem estímulos, não sei o quê. E eu tenho muitas dúvidas a esse respeito, né? Essa não é uma teoria que ela é quantificável, ou seja, é fácil de fazer alguns trabalhos, verificável a partir dessa teoria, mas ela tem algumas questões que não responde, né? Por exemplo, algumas coisas que você tem que não necessariamente ninguém chegou ali e te ensinou. Você simplesmente tem uma facilidade para aquilo outro. Whatever, teve isso, eu sinto que tem essa relação, né, com teve a referência com a professora, mas não foi ela que te ensinou a desenhar. Pois é, eu acho que, por exemplo, talvez eu tivesse essa característica, né, dentro e ela foi brotando e buscando referências e encontrou, né, alguns pontos, né. Então isso sempre foi uma coisa que eu gostava de fazer e que chamava atenção, então também tinha esse aspecto. Acho que eu pensei assim, quando era criança, de ver como as pessoas olhavam e falavam, olha que interessante, ele desenha, tipo, porque também isso era um aspecto não tão comum no espaço onde eu vivia, né? Não era tão, tipo, os meus irmãos não eram tão ligados em desenho, por exemplo, muito mais de sair de esporte. Meu irmão mais velho começou a andar de carro com 11, 12 anos. Então, tipo assim, e até hoje eu não sei, por exemplo. Não, o Mário Sérgio Cortella, ele diz que é uma ótima estratégia para quem não sabe dirigir ou não tem habilitação. É mais bonito você dizer assim, Edson, tu tem habilitação? Tu tem carro? Aí tu vai dizer, não, eu não dirijo. Que é uma coisa que alguém dirige pra mim. Isso eu não dirijo. É mais nobre do que dizer, eu não tenho um carro, pobre, lascado. Né? E ainda que não sabe dirigir, você burro. Uma cognição afetada. Olha aí, eu acho uma coisa muito desnecessária. Qual é o problema de você também não ter carteira e também não ter carro? Não é? Pensando bem, as minhas professoras me influenciaram muito nesse sentido, mas acho que me influenciaram, mas eu não sei se esse mesmo nível de influência se chegou aos outros, né, aos meus colegas e tudo mais. Mas Edson, é muito interessante a influência que o professor tem sobre o aluno. Às vezes é um dia só. Sim. Um dia. A questão da organização de sala de aula, um professor de história que eu tive, o Cláudio Bandeira, professor de história, ele era muito mimizento, assim, no sentido de organizar a sala. Era todo mundo em fila reta ali, acabou. Tá torta a cadeira, ajeite, conserte aí. Papapá. Era uma coisa muito de sargento. Aqui, papapá. Aí quando começava a aula dele, era totalmente diferente daquilo que ele... então talvez ele gostasse de brincar com essas expectativas, quebra de expectativa. Ele chegava e era um cara assim que impunha respeito para você, um pré-adolescente, um cara negro, alto, bem fortão, com a maletinha de executivo. Vamos lá, vamos entrar na sala, vamos lá. E nem um sorriso. Vamos, bom dia, pronto, entrou. Cadeira, ajeite a cadeira, sente direito, papel que tá no chão que você derrubou, apanhe. Bem firme. Quando começava a aula, aí ele ia ensinar pra gente como é que um cavaleiro medieval era treinado, como é que funcionava o feudalismo. Aí ele desarrumava a sala, não, você vai ser o senhor feudal, vocês aqui vão ser o pessoal que cuida. Embaralhava a sala toda. Terminou, cadeira em fila. Tá torta a cadeira, ajeita. Era assim. E ele era bem... E todo mundo se divertia, papapá. Tinha um jeito dele de ser coronel dentro da sala, mas a aula toda fluía e tal, papapá. E todo mundo gostava dele. Sim. E aí eu peguei isso de ter um pulso firme, mas ao mesmo tempo ser legal e tal, sim, mas me respeite que eu sou seu professor. Entendeu? Tem essa conduta dele, sabe? Eu não te dei essas liberdades. Isso, né? Apesar de ele achar em algum momento que, né, essas representações acho que também estão cada vez diferentes, né? E sobre essa questão de ser um aluno que desenhava, né? Teve algum momento, uma aula assim, tipo, cara, é isso que eu gosto de fazer? Ou foi só o desenho da professora mesmo? Foi uma sequência de reações? Desde então aí a televisão me influenciava, né? Então eu via os desenhos que queria fazer, gostava muito. Quadrinhos, gibi, pois assim, não era uma coisa que uma literatura que era fácil na minha casa, por exemplo, na escola. E depois
já no ensino fundamental 1, que as escolas já tinham uma biblioteca um pouco melhor, né? Então aí vivia lendo e desenhando, vendo os desenhos e querendo reproduzir e tudo mais. Então, e era aquela criança que ficava na escola desenhando enquanto eu estava tendo aula, ou então, tipo, tinha um tempinho, acabou a prova, eu acabava a prova e ia desenhar. Então, acho que esse aluno é extremamente comum ainda, né? Sim, tipo, do que gosta de ficar lá fazendo. Rabiscando, E eu acho ótimo, eu super converso com os meus alunos nesse sentido, muitas atividades pensando nesse aspecto. Acho que é também pela minha vivência mesmo, né? De buscar essa coisa de, às vezes você não consegue dizer coisas com palavras e você diz isso desenhando, né? E muita gente faz isso de uma forma diferente, né? De buscar assim não só repetir o que os outros estão fazendo, mas de alguma forma buscar alguma coisa a partir de repetir o que o outro faz, você busca a tua identidade e faz o teu, né? Eu acho que tem gente que vai muito nesse lugar e tem gente que não faz. E é muito normal, tipo, no começo que você tá aprendendo, a gente tende mesmo a reproduzir o que o outro faz. Isso é completamente natural. E há aquele momento que você busca um caminho que diga mais sobre quem é você, né? E não necessariamente só repetir o que o outro faz. Por exemplo, eu adorava Pokémon, Digimon, então aí do desenho, né? A inspiração, né? Sim, entendi. E aí eu gravava os vídeos e ficava tentando copiar. E teve um momento que uns colegas também que gostavam de Pokémon, e a gente brincava de criar os personagens, tal, isso com uns 8, 9, 10 anos. Não, Pokémon tá 10, 12 anos, de 12 até uns 13, 14, aí eu gostava de fazer isso. Então isso me influenciou muito na escola e de observar o mundo de outra forma. Eu gostava muito de história também, para imaginar as questões, né? Eu acho que o professor de história, ele é um fofoqueiro com faculdade. Sim, que ele tem fala diploma, diploma de fofoqueiro. Por ele tá aqui, gente, ó, esse é meu ofício. Essa fofoca é verídica. Verídica. Tá aí no livro, gente. Só não vê quem não quer. Eu tenho esse direito aqui, porque a universidade me dá esse direito de estar aqui contando essas novidades pra vocês. Essas novidades aí, ó, tá aí, só não vê quem não quer. E vocês também aprenderem a fofocar também, né? Tem esse aspecto, né, do professor de história que trabalha a pergunta se estende a vocês que são da área da arte, né? A minha arte, eu não sei, a minha arte é entrevistar pessoas, eu acho. Olha aí, tocador, cantor, escritor. Medíocre. O que é que tem na escola o que é que tem na escola de vocês, na escola de hoje, que influencia de forma positiva, que ajuda o aluno artista, e o que é o ônus no caso? Tipo, não ajuda, não tem isso, poderia ter. Eu queria saber de vocês, né, a pergunta para o nosso entrevistado e para a nossa... Olha, eu confesso que a primeira coisa que me veio à cabeça de algo que estimule a criança me deu vontade de dizer nada. Mas pensando com... Né, tentar dar aquela espremida, ver se sai alguma coisa. Espremendo assim, que nem a gente espreme a nota do menino. Espreme uma espinha, né? Eu acho que tem algumas escolas, eu posso falar das escolas particulares, que tem os projetos. E dentro desses projetos, alguns dão a oportunidade do aluno ali dentro se despertar, se expressar enquanto artista. Em relação a instrumento, a escrever alguma coisa, a gente descobre assim, alunos que escrevem textos muito bons, alunos que gostam de teatro, gostam de interpretar. Em relação à dança, desenham muito bem. Então, assim, tem esse lado desses projetos que tem alguns que são por lei obrigatórios ter na escola, mas tem como você também dar aquela driblada de não ser só pela obrigação da lei e tornar aquilo algo, né, que faça parte possível real de ser do cotidiano, né? Isso. Na escola que eu entrei nesse ano, eu entrei como professora de artes visuais e artes integradas. E aí eles vão fazer essa disciplina no ano que vem mais como projeto. E é algo em que, tipo assim, o aluno não faz prova parcial bimestral em relação a isso, e ele só pratica.
vou jogar aqui uma ideia relacionada a artes visuais e integradas. Eu jogo assim a teia na frente deles. A teia que a gente pode fazer. O que é que a turma quer fazer? Ah, vamos fazer isso. Pois já vamos botar a mão na massa. Vamos sair da escola, vamos trazer tal pessoa para fazer uma oficina com a gente. Então eu gosto muito disso. Do que ficar naquela coisa da história da arte, do modernismo, que pra mim é legal, mas que pro adolescente não é atrativo. Nesse momento ele não tá tão interessado nisso, não né? é atrativo. Isso é um modelo que já acontece em algumas escolas europeias, né? Eu já li alguma coisa sobre algumas escolas, inclusive em Portugal, talvez na Finlândia também, né, que tem uns índices educacionais bem altos. Sim. Que essa questão desses projetos, que na verdade é a escola baseada nessa ideia mesmo do fazer, né? Então você vai dentro daquilo que você propõe como projeto, né, como coisa a ser realizada, essa integração dos conhecimentos, né, e deles sendo usados, inclusive as pessoas da comunidade também participam com mais força, né? Então seria, acho que uma forma muito interessante. Sim. E que bom que essa escola tem pensado nisso. Só que tipo, nas escolas onde eu trabalhei também tem isso, só que eu ainda sinto que não é uma coisa muito direcionada, ou talvez eu acho o contrário, né? Não tão abrangente, é muito direcionado só para aqueles alunos que sentem alguma coisa e que já tem aquela segurança de fazer, não sei o que, tipo, acho que a escola... É como se previamente tivessem os escolhidos, sim, né? De manter sempre esses papéis meio que já pré-determinados, né? E acaba que eu acredito que não é só pessoas que sejam necessariamente tenham esses dons, talentos, coisas que você não se esforçou tanto pra... Ou então que você foi desenvolvendo de outra forma, outro caminho que não gerou esforço, que não fez um curso, mas que tem aquela facilidade. Mas eu acho que essa discussão sobre arte na escola e botar as pessoas se envolverem em todos os sentidos, não só... Acho que é uma coisa completamente possível, que assim que a gente gera gente para ler mais, para ter um senso estético, né, diversificado, né, um vocabulário, né, de pensar assim, por que isso aqui pode ser considerado artístico e como eu posso dialogar com essa obra, se isso não é estimulado no espaço da escola como uma coisa completamente natural, né, a gente acaba não... Então acho que a escola ainda não está conseguindo fazer isso, assim, de gerar essa integração de fato, né, dessa relação de arte com a sociedade mesmo, né, discutir. Então, eu acho os livros de arte que agora o pessoal, os livros que foram aprovados no PNLD, né, desde que acho que é uma coisa relativamente recente do PNLD do ensino fundamental 2, dos livros de arte, né, o Plano Nacional do Livro Didático. E tem alguns livros de arte, não sei se você teve acesso, assim, que tem dividido pelas linguagens, né, e sim, com coisas... A vira e mexe eu também dava aula de arte, assim, para inclusive complementar a carga e tudo mais. Os professores de língua portuguesa têm essa possibilidade, tem, né, de discutir, academicamente falando, tem também, né, de discutir com os alunos essa questão. E alguns livros muito bons, só que eu também sempre me sentia também meio... assim, não tão dominante naquela situação, obviamente, porque não é a minha área de formação agora que estou enveredando academicamente nesse sentido, né? Mas tem algumas discussões muito interessantes sobre a questão da arte do grafite, da arte da rua e tal, que eu acho que chama, né, os meninos. Com certeza. Mas assim, eu também gosto de jogar no sentido não de jogar pro professor que se vire, mas tipo assim, de ter esses incentivos e apoiar. Sim. Porque às vezes o que é que acontece? A escola apoia, mas apoia só dentro desse quadrado. Se pular um pezinho fora do quadrado, sim, então não vamos fazer. E tipo assim, acho que vai ser terrível falar isso como professora, mas sempre nas escolas tem um discurso de tipo assim, é didático? O que é que educacionalmente falando o aluno vai estar aprendendo? E às vezes o simples fato dele estar ali na rua aprendendo o que é a diferença entre um grafite e uma pichação,
saber fazer uma coisa, identificar, aquilo já é o educativo. Sim. Não necessariamente eu preciso estar falando de uma coisa quadrada para dizer que eu estou trabalhando com uma arte educativa, sim, entre aspas. Então eu posso propor para os meninos na hora do intervalo uma batalha de rap. E eu tô trabalhando com eles nessa batalha de rap as questões dos guetos, das periferias, questões de classe. Então não é só aquilo, é o que veio antes daquilo. Então eu gosto de trabalhar dessa forma, de trazer para os meninos essa força de conhecer o que veio antes e saber o que eles estão fazendo. Gerar esse reconhecimento do processo, de fato, né? Essa questão de dizer que o aluno tá aprendendo, é pedagógico, é muito mais na minha concepção, é uma mente velha que é viciada em burocracia. Porque ao mesmo tempo que é como confundir uma pessoa que é sorridente, alegre, animada, brincalhona com irresponsável. Você leva tudo na brincadeira, não leva nada a sério e você é responsável. E aí você tem aquela ideia do, olha, o que você vai trabalhar? Vou trabalhar isso. Certo, então você enquanto profissional, você tem que, obviamente, profissional de educação, o que esse aluno tem que fazer? Aprender. Agora, se ele não aprende, aí é porque ele não quis, ou porque ele não está predisposto a isso. Porque nem todo aluno é artista, nem todo aluno é escritor, nem todo aluno é matemático. Enfim, claro que você tem toda uma técnica, tem estudo para isso, mas em grande maioria, quando você pergunta para o professor, isso aí é pedagógico, vai ajudar em quê? Vai estimular o quê? Vai estimular o quê? É muito mais uma necessidade de burocracia do que propriamente você provar o que é que você vai ensinar. Até porque a educação, é mais a necessidade da burocracia. Ela é tão, nesse aspecto tão abstrato, como a gente vive, né, nessa sociedade tão cartesiana, real, né, que a gente ainda não conseguiu ir além dos compartimentos, né, e a escola reproduz isso de uma forma muito clara, e como a arte, né, não conhece essa barreira, né, dos limites tão estabelecidos, né, dá muito medo acho, na cabeça desse pessoal, do tipo assim, porque se esse menino tá vendo isso e pensando isso, então quer dizer que eles... Eu tava esses dias pensando sobre o mito da Torre de Babel, né? E também sobre até mesmo o mito de Eva e Adão. Adão e Eva e Adão. Meu Deus. E sobre essa questão do tipo, qual foi a proibição que eles tiveram, né? Sobre o conhecimento, né? Adão e Eva. E a Torre de Babel, qual foi a motivação deles? Eles queriam se unir para falar, porque falavam a mesma língua, se uniam porque queriam subir até os céus, e com o conhecimento que eles estavam adquirindo ali por meio do diálogo, da conversa, né? E diz a história bíblica que Deus e os deuses, que seja, né? Porque desceram para confundir o povo, porque ele diz que tudo que eles tentarem fazer, eles iriam conseguir fazer, né? Então, e é meio que isso no sentido da escola também, quando ela priva muitos alunos de terem acesso aos conhecimentos e às possibilidades de fazer, também tem isso, né? Do tipo, porque ninguém vai conseguir segurar esses meninos, né? Com esse pensamento, com essa forma de criticar e de se posicionar, e como a arte ela nos dá essa que a gente está sempre buscando olhares diferentes, né? O artista, de modo geral, tá sempre em artrite, sentindo alguma dor, e por isso tem que mostrar essa dor dele de certa forma. Eu acho que o perigo do artista diferente daquele que produz o discurso falado, se bem que hoje o discurso falado também pode ser registrado, né, ser permanente. Porque eu acho que o perigo do artista é a obra, né, a ferramenta que está na mão dele, que é algo permanente. Se você esculpe, vai ficar lá. Se você pinta, fica lá. Se você atua, né? Claro que o teatro também tá à mercê do discurso também. Atuou, é a peça que ficou em cartaz, quem viu, quem não viu, não vê mais. Tem um texto, né? Um registro. Mas hoje tem a câmera, tem o gravador, né? Enfim. Mas estou falando na essência em si da representação artística. Acho que o perigo do artista plástico, por exemplo, é a obra dele permanecer. E aí não se tem esse estímulo. Eu fui advertido uma vez, porque um aluno perguntou, olha, por que o intervalo da gente vai ser em sala, sendo que a gente se comportou super bem? Geralmente a turma fica em sala ali, contida e tal, intervém ali, tem um intervalo, mas é de forma privada,
porque vocês se comportaram muito mal, vocês não entregaram Isso atividade. foi antes da pandemia. Isso bem antes da pandemia. Aí, meu querido, é o seguinte, eu estou apenas aqui como um servidor, né? Eu estou aqui dando a aula, então a equipe de administração é que sabe. Então eu sugiro a você a questionar a instituição, a pessoa correta, porque eu não sei te responder. Eu posso ir lá? Eu pode. O que eu estou fazendo aqui? Eu estou formando um crítico, Sim, um pensador. e mostrando o procedimento, né? O procedimento adequado. E eu ainda disse, quando você for perguntar, pergunte do jeito que você me perguntou, com educação, com respeito, cordialidade, porque aí você vai ser bem interpretado. O aluno foi, questionou, voltou sem resposta e eu fui chamado da sequência. Levou 42 chibatadas. 42. Aí me perguntaram, em que time você está jogando, professor? Eu estou jogando no time do pensamento, do raciocínio. Né? Eu, como assim, eu me fiz de doido, né? Como é? A Kátia Cega, né? Que nem disse. Sim, eu me fiz. olha as referências Olha aí, Kátia olha aí. Começando a usar aí vendo? o vocabulário, né? Poderíamos ter começado o podcast com Bonaceira. Verdade. Bonaceira. Vamos falar Bonaceira, aí. Bonaceira, e aí você põe na Catuxa. edição. Ah, pronto, no final eu coloco. Pronto. Certo. Aí eu fui questionado justamente por isso. Então, a gente vê uma limitação, né? Uma pseudo-liberdade. Né? Quando se atinge uma liberdade, você é puxado pela rédea, alguma coisa E assim. é porque a gente vive numa sociedade que isso é tido como ideal, né? Tipo, forme-se alunos críticos até um determinado ponto. Críticos né? até que não me critiquem. Isso, né? chega aquele ponto que. Não, isso aí já tá um pouco demais, né? Já Uma tá. coisa bem mestre dos magos. Isso, Então, do nada, depois ele. Tá, e aí, gente? É. Vai fazer o quê? Mas Quando mestre, ai, cadê o mestre? né? Então, e a arte, acho que é por isso que a gente vive nessa tensão, né? De tanto na escola quanto que se produz, né? Sei lá, chamar de modo relevante, não sei, que também acho que dá uma vertigem. E também, mas eu acho que é uma viagem que a gente tem de achar que, por exemplo, hoje se produz muita arte, mas é claro que a gente está produzindo muito mais hoje por conta das redes sociais, dos meios de comunicação de modo geral, mas assim, sempre teve gente fazendo coisas, né? Sim. Né? E aí acho que hoje, pra gente perceber assim, que a arte está dizendo alguma coisa para esse momento, né? Que você tinha falado antes sobre essa questão do que nem todo aluno tem essa capacidade, ou tem o desejo, né? Aptidão, etc. Mas eu acho que nós, enquanto humanos, todos temos a capacidade do olhar, né? Do aprender a olhar, dar mais significado ao nosso olhar. Acho que, de certa forma, o artista, eu estava pensando sobre isso, que a gente tem um aspecto de simplesmente mostrar para o outro o que a gente viu primeiro, de certa forma. Uhum. Eu vi aquilo na minha mente, eu ouvi aquilo, eu senti aquilo, quero mostrar para as pessoas, né? E as pessoas também precisam estar com aquele olhar treinado para conseguir também sentir que aquilo ali é uma mensagem, uma coisa que você está querendo dizer, independente, né? Também está nessa questão da arte enquanto função, tem função, serve para isso, serve para aquilo. Inclusive, essa é a nossa preocupação, né? Sistematizar. Lembrei agora do título de um capítulo de um livro, né, didático, que é, acho que, qual a função da arte? Aí, tipo, o que é que o livro mostra, que eu lembro agora? Os grafites, que tem a questão da comunicação, tem a crítica, leva por um lado, assim, até de modo geral, assim, não de função, mas em questão do ser humano enquanto pensador, assim, o que é que a arte pode levar a ele a questionar, entre outras coisas, assim. Lembrei disso. Que tem esse aspecto, só que também, talvez, uma coisa que você estava falando também sobre essa educação completamente mercantilista, né, no sentido do que você pode transformar em trabalho, né, nesse sentido mais monetário, ou que seja, né, do tipo, você tá estudando para ser alguma coisa, né, e aí quando entra a arte, parece assim, mas você quer ser artista. E a gente tem a arte comercial hoje, por exemplo, que teoricamente também deveria ser pensada na escola também de uma forma até mais, eu acho que
seria muito bom ter escola que forma músicos, por exemplo, Sim. né? Ou pessoas que pensem arte já no seu berço, sem que seja uma coisa tão... Porque, por exemplo, eu tinha alguns interesses que eu buscava, gostava de ver, assistir aos programas de artesanato, os programas que ensinavam as coisinhas de, né, aqueles programas infantis de modo geral, aqueles programas da TV Cultura, Sim. mas não é todo mundo que vai, né, para esse lugar. E a escola ser esse espaço para também gerar essa técnica e as pessoas, quando chegar, se sentirem livres para usarem a técnica que aprendeu da maneira que quiserem, né? Sem essas amarras tão formais de tem que ser isso ou aquilo, ou então só passa por isso, que isso não vai te levar a muita coisa. Sim. Né? E acho que também não é só a questão da escola, né? Tem tipo assim, os pais, que não adianta também a escola incentivar, em caso o menino é cortado total. Sim. Também tem essa questão a questão da função, né? Por exemplo, vamos fazer aqui um trabalho com argila, vamos fazer esculturas de argila. Para o aluno ter a experiência do toque, saber como é que manuseia aquilo, saber que ele pode fazer aquilo de alguma forma, mesmo que não tenha nenhuma função para a escola de deixar algo registrado, mas que seja uma coisa que fique para ele. Sim. E que aquele fique, ele olhe para aquilo e diga assim, vixe, consegui construir algo. Então pensar também, a arte não é só o pessoal lá da Europa. Sim. Bota na parte da Europa. Eu falo depois da Europa, é? A deixa. Go. A arte não é só o Picasso, a pintura que está lá no Museu do Louvre. Então eu aqui, né, aluno do Fundamental 2, estou aqui com a minha obra de arte, com a minha escultura. Eu também gosto de trabalhar quando eles se percebem também enquanto artistas. Enquanto... Né? Como poéticos, Sim. né? Que podem fazer, né? Mas, e eu acho que também isso acaba refletindo nisso que a gente estava conversando no começo sobre por que fazer tal coisa, né? Porque talvez a gente também foi tão tolhido a respeito de muita coisa, né? Sobre não, faça só o que te cabe fazer ali, ou que te deixam fazer, ou que esperam que você faça, né? E acho que também uma escola que trabalha isso, essa busca pela liberdade do fazer, né, também gera pessoas muito mais corajosas de fazer, né, outras coisas e não ficar... Mas assim, não é a escola que a gente tem, não é a escola do século XXI. Não, isso a gente está cogitando, conjecturando, né? O campo das ideias. E também essa ideia de qual a nossa ideia, né? Qual esse ideal que temos sobre educação. Aqui também eu acho isso legal da gente pensar como professores, como artistas, como seres, né? Tipo, sei lá, se mover por algum ideal. Não só... Eu sou pisciano, tá, gente? Mas a história desse ideal de eu quero tal coisa. E... seja possível, não seja algo utópico, né? Mas que a gente se mova em nome disso, assim, de como professor, eu penso que os meus alunos podem chegar a tal lugar com a minha ajuda, no meu processo, né? Como artista também refletir sobre algum aspecto que talvez seja... Não é dito, ou então uma coisa que me passou assim, que foi tão legal que eu quero... passar. Mas aí também eu acho que entra na questão de que quando você é o professor pensante, que tem algo formado que quer passar, mas você também é funcionário de uma instituição que fica polindo você. As tensões, né? Então, até que ponto você, né, tudo bom, também não... Se vocês pegaram a referência da música do João Gomes. Olha aí. João Gomes, pessoal, apresenta pra eles aí que o João Gomes, coloquei nos comentários, né? Sim, a escola que essa tensão, né? Ela vai vai que a gente sempre chega existir. assim, cheio de ideias, de revoluções, ou então até coisas pequenas, mas aí, bom, professor, ótima essa sua ideia, mas vamos fazer a minha ideia. E o livro? Sim. Entendeu? Não, mas vamos no livro aqui, que o pai pagou o livro, né? Ou então tem que ter o livro. Em algumas instituições de ensino, parece muito. Eu vou tentar contar um episódio sem citar nomes, mas que tem a ver com esse aspecto de como a escola é um espaço de silenciamentos, né? Adestramento, né?
estávamos pensando num projeto que já acontece na escola, né, anualmente, que é um projeto sobre a questão da toda a influência africana na nossa cultura e a influência indígena também na nossa cultura, tal. E nós temos uma lei que nos assegura esse respeito. E um colega veio com a ideia de falar sobre a Bahia. E eu, né, Maravilhoso, falar né? sobre a Bahia para um baiano, meu amor, vamos, né? E a gente começou a pensar, isso foi em 2019, né? 2020, no início de 2020, só que aí a coisa da pandemia e todas as paradas, né? E aí muita gente veio questionar, mas não professores que estavam questionando contrariamente, mas porque estavam com medo de uma abordagem tão direta dos temas fosse interpretada como uma coisa completamente negativa pela a direção da escola por conta de questões religiosas e pela questão do entorno da escola e o que se pensa de modo geral, que tem muito crente na escola, muito crente na verdade, crentes católicos de modo geral, isso é relativo, geral, né? Mas né, as religiões, as vertentes cristãs nesses espaços, como esse discurso ainda assusta muitas pessoas, inclusive professores. E aí, nessa conversa que eu estava tendo com um dos professores, eu falei, nós temos uma lei que nos ampara nesse sentido, e nós estamos desenvolvendo esse projeto pensando em fazer com que os nossos alunos também pensem sobre a mitologia africana dentro do contexto da diáspora, né, que do processo de escravização, né, e tudo mais, mas trazendo esses sujeitos que vinham carregados de suas histórias dentro daqueles navios. Então a gente estava pensando muito a partir dessa ideia, chegar a algum descobrimento, descobrimento entre aspas, né, e tudo mais. Descobrimento barra invasão. Pois é, só que aí teve essa conversa, assim, esse tom que a gente ficou assim, nossa, que absurdo, né, a gente ainda, mesmo estando tão amparados, né, legalmente, ainda esses sussurros parecem ser muito mais altos. Sim. Né, do que uma lei e o desejo de professores ali dentro daquele contexto de cumprir a sua função, né, e fazer valer teoricamente fazer valer a lei, né? Para a gravação. Você não conhece esse meme? Depois eu tenho que contar esse meme, por favor, do para a gravação. E aí a gente começou a desenhar o projeto direitinho, com algumas ideias ótimas do professor, inclusive de arte, que tem ligação com escola, com quadrilhas de São João aqui e tal, muito premiadas. Então um nível que seria bem interessante, bem legal, né? Sim. E apesar disso, isso ainda também nos assusta. Então mais um também desafio que a gente tem na escola do século XXI, no contexto que vivemos no Brasil, por exemplo, né? Sim. Na concepção que a gente está vivendo. É complicada essa questão da inserção de alguns assuntos dentro do ensino, né? Da educação e tudo mais. O Edson tocou nesse assunto de falar da Bahia, né? E eu tenho muito na minha cabeça falar da questão dos negros, né? A questão negra, a luta negra dentro das escolas. Porque eu sempre me pergunto e passo a pergunta para os alunos, por que a gente sempre fala da cultura negra, mas sempre ressalta o sofrimento, sendo que é uma cultura assim tão rica? Por que a gente sempre tem que saber, claro, do que aconteceu, mas por que a gente sempre pisa ainda tão forte nessa tecla? E aí, quando a gente vai fazer alguma coisa em relação a isso na escola, é a feijoada, é a questão culinária, são os navios negreiros. E aí eu lembro que eu tentei fazer uma prática na sala com retalhos de tecido pra gente construir as bonequinhas Abayomis. Sim. E aí contar um pouquinho da historinha delas e tipo assim, não foi bem visto porque as bonecas eram negras. As bonecas eram... Que pesado. E aí tudo bom. Boneca preta, coisa feia. E relacionaram, né, a questão da boneca, do fazer a boneca com candomblé, com voodoo, com a macumba, né? Sim, a palavra, macumba, assim. E assim, é muito triste saber que
ainda nessas instituições tem esse preconceito bem, e é muito sutil. Muito sutil, assim. Eu vou citar uma sutilidade, né? Vou citar uma sutilidade que no meu discurso é muito repetitivo. Mas sempre quando se fala de preconceito sutil, eu gosto de citar isso. Uma determinada editora publicou um livro que ficou no catálogo dos livros que os alunos leriam naquele ano. E um dos livros era uma coletânea de contos, era uma antologia de contos africanos, né? E aí, naquele ano, estava lá no catálogo, os alunos curtiram muito, porque eram contos como o Walt Disney, né? O fulano plantou o pé do feijão, cresceu, papapá, papapá. E aí tinham outras versões de uma outra cultura, de uma bruxa má que quis matar o caçador, e o caçador tinha cães, e os cães correram, formaram um redemoinho para salvar o caçador. Coisa muito fantástica. Sim. Bem dentro do universo da turma, mas que Bem era uma outra incestuando, visão, né? sim. Essa- Tinham outros valores, outros personagens e tudo mais, inseridos dentro da cultura africana. E o título era bem nítido, né? Contos de Moçambique. Não tem como escapar da cultura negra, Sim. afro, preta, enfim. No ano seguinte o livro saiu do catálogo. Por quê? Não se sabe nem por que ele entrou. Mas aí entrou uma Esse literatura... aspecto legal também diz muito, né? A própria Sim. lei que está gerando Sim. esse fomento, né? É aquela para questão que- do cumprir a obrigação. Sim. Né? E aí a turma já tinha no catálogo um livro de literatura britânica, que é uma literatura descritivista, mais arrastada, e entrou outro, um livro mais denso, mais arrastado. Então, por quê? Entendeu? Sim. É o lance da sutilidade que você falou. É real. E Né? não somos... Acho que talvez na escola pública a gente tem um pouco mais de liberdade nesse sentido, mas é cansativo o processo, né? O processo é muito cansativo, desgastante. Tá, mas é aquela coisa, a gente tem que continuar, né? A gente tem que continuar tocando no assunto, falando Sim. sobre, né? Sim. Promovendo discussões nesse sentido. Acho que a gente tem visto na televisão, nas redes sociais de modo geral, né? Muitas discussões nesse sentido, então Sim. as pessoas estão cada vez mais, os nossos alunos que estão nesses espaços, né? Estão vendo, ouvindo essas coisas, então acabam pelo menos tendo um interesse. Eu percebo isso, né, em algumas conversas que tenho com os alunos, alguns trabalhos. Vira e mexe a gente está falando sobre fake news, por exemplo, e aí eles vão lá e estão conseguindo pelo menos pesquisar e entender um pouco sobre isso. Apesar de que, assim, no contexto que a gente está de pandemia e essa coisa do ensino remoto, os resultados a gente não está conseguindo ver frente a frente, né? Isso. Mas são discussões que a gente está propondo e que o mundo está oferecendo de alguma forma, Sim, né? Verdade. Vou fazer um corte na edição e aí a gente vai falar sobre esse processo de ser aceito, de ser diferente, né, do que se chama de normal, do que se chama de padrão, né? Alright. E aí, abordando essa ideia do ser diferente, de como tratar o diferente. Diferente não significa ser uma anomalia, uma estranheza. É diferente, né, daquilo que se chama de padrão. Né? Ser branco, pardo é padrão, sim. E o ponto fora da curva, né? O que faz parte da tua cultura, né? Falando desses paradidáticos, né, sobre a cultura africana. Não que ela seja diferente, mas ela faz parte da raiz do Brasil. Pois é. Vem um ponto aqui agora na memória, entrevistando o senhor Edson, o doutor Edson, inclusive, né? Recebeu o doutorado aqui na portaria. Quando eu sair vai ser uma coisa mais gestade, Pós, talvez. né? Mas Com direito a tapete Senhor, vermelho. gente, logo senhor Edson, senhor doutor Edson. Olhou a cara, a barba. A cara, a barba, né? Sobre esse lance de ser vegetariano, vegano, né? Pois é, vegetariano Vegetariano. com alguma coisa de leite ainda. ascendente com ascendente em em veganismo. leite. Com ascendente em vaca. Que eu tomo leite de vez em quando, pessoal. É real.
Vegetariano para acidente em vaca. Um pouco ainda. Como foi que surgiu esse processo, né? Como foi que iniciou esse processo? Porque você não era vegetariano, Sim. né? Mas aí como foi que surgiu? Instalou de manhã, não quero comer Do carne. nada, Do nada. Então, acho que também foi um processo longo, né? Que eu fui passando desde talvez a minha adolescência, em alguns momentos, de sentir que eu não gostava tanto de carne, não gostava de peixe. Aí depois sempre existiu esse lance tinha um pouco disso. indigesto. Na Bahia, por exemplo, é muito comum aqui que vocês comem panelada. Panelada. Né? Lá a gente chama de fatada, que é o fato. Pra quem não sabe o que é fato, além de ser a ação, a notícia, é as tribos que tá no bucho. Sim, do peito pra pro umbigo é fato. O fato. E aí a minha mãe faz que todo mundo adora, tal, e ela, leonina, adora que receber elogios. Faz aquela comida, se a pessoa não disser que gostou da comida, amor, ela não quer mais aquela pessoa na casa dela, entendeu? Então tinha muito isso, e eu não comia, tal, e todo mundo comia. E eu sempre tive essa coisa. Depois eu passei até a comer peixe e tudo mais, só que tem um processo de 2 anos mais ou menos, que eu decidi que iria diminuir o consumo de carne vermelha, depois passei a carne branca, e foi como espécie assim, eu sentia que eu tinha um certo mal-estar em comer carne, mas não conseguia dar aquele ponto de parar. Teve um momento em que eu acho que eu me senti mais preparado para isso, comecei a cortar a carne vermelha, e foi um momento ótimo, até porque a carne tá... Quanto que é? Tá absurdo. Eu não sei. Tá um absurdo. Passo de longe. Tem uma amiga minha que diz que isso tudo é fake news minha, que na verdade eu não tô. É só porque eu tô querendo economizar. É possível. Ser vegetariano é só consequência, na pois verdade. Né? E aí depois fui entendendo que era um processo, fui pesquisando, conhecendo, né, lendo sobre isso, vendo vídeos no YouTube, vendo as pessoas mostrando receitas, e que é completamente possível se alimentar sem precisar comer da proteína animais, animal, né? Comer bichos. E proteína animal, a proteína do vegetariano vem da onde? Que existem vários grãos, de modo geral, eles são muito ricos em proteína. O próprio feijão, tanto que uma das coisas que me fez também parar de comer carne foi já o conhecimento que eu já tinha sobre algumas coisas, de ver na televisão, de ler em algum lugar, por exemplo, quanto a nossa dieta é celebrada mundialmente nessa junção de feijão e arroz, né, que tem os aminoácidos que são completos ali, junta esses dois e você joga uma fibra ali, uma verdura de modo geral, e você já tem um prato bem balanceado. Então aí isso já me deu esse estalo de tipo, eu não tô fazendo nada que vá me machucar, me fazer passar mal, por exemplo. Porque tem muitas pessoas que acham isso. Comer verdura e falam assim, isso aqui é muito estranho. E a gente tá tão acostumado com esse tipo de alimentação que nós recebemos diariamente, que a gente vê, né, na televisão, que a gente não para pensar o tanto quanto a gente come não natural. E às vezes a gente tem medo de experimentar o que é natural. É uma parada louca, porque a gente está sendo tão bombardeado de tanto tempo, né, da nossa infância, né. Pois é, a questão do vegano, dessa mudança alimentar, né, teve a ver com esse conhecimento que a gente vai adquirindo e se sentindo um pouco mais livre para experimentar, e também porque eu gosto de cozinhar. Então esse aspecto de cozinhar também porque ser vegetariano ou ser vegano, querendo ou não, você tem que adaptar todo um cardápio, você tem que ser mais seleto, você tem que ter técnicas para temperar a comida, papapá, não sei o quê. Pois é, eu acho, eu falo sem saber. Porque tem muita gente que acha isso e não. Tipo, às vezes você tem gente que só come. Não, o negócio tem que se balancear por uma questão de saúde mesmo, né? Independente. Porque também tem muita gente que acha assim, você só come. Aí só você come folha. O quê? Aí você come o quê, né? Aí quando pergunto, você come o quê? Normalmente a pessoa só come uma linguiça com as linguiças, as salsichas e tal.
e um arroz, por exemplo, tipo, não também tem uma variedade de alimentação. Então não tem sentido a pessoa achar que só porque tem carne está se alimentando bem, né? Então, de fato, o balancear tem a ver com todo tipo de alimentação. As pessoas que comem carne precisam saber que aquela porção até é um pouco menor em relação, né, o tanto de carboidrato, o tanto de verdura e de fibra e tal, né? Só que não, então essa história de tem que saber super cozinhar, não sei o que, não, o básico você já consegue se virar bem com um feijão, arroz, um macarrão, né, muita coisa, muitos canais de receita na internet, então você acaba tendo muita referência, mas de fato eu tive essa facilidade porque já gostava de cozinhar. Na minha família, a coisa de ter que cozinhar, tipo, aprender a fazer um feijão, a fazer um arroz e tal, então isso super me ajudou. Mas eu acho que quem quiser começar é muito acho que o processo é não fazer uma coisa abrupta também, que já conheci pessoas que fizeram isso de uma forma muito abrupta, assim, tipo, não tô comendo mais carne. Mas de ontem pra hoje. Pois é, parou total e depois não conseguiu sustentar, né? Mas acho que também é porque eu realmente não tenho esse interesse tanto, tipo, a carne é uma coisa que eu gostasse tanto, assim. Então acho que talvez foi está sendo um pouco mais fácil. Também somos processo, né? Pode ser aquele lance do pegar situações frustradas e colocar em evidência para desmerecer uma classe. Sim, verdade. A pessoa que, ontem eu fui para um rodízio de carne, comi uma maminha, uma picanha, o que é coisa rara hoje em dia de se comer. Não sei o que. Aí eu vi um vídeo no YouTube, eu sou amigo do Edson, que é vegetariano, vegano, sei lá o que. Aí, não como mais carne. Aí eu passo uma semana morrendo, passando mal, por causa da abstinência da carne, não sei o que. Não, gente, isso aí não tá com nada, não. Isso aí, vegano morre de fome, vegano tem abstinência de proteína, aquele negócio todo. É muito processo mesmo. Um caso chegou aos meus ouvidos de uma pessoa que tinha aderido ao vegetarianismo e aí foi ao médico para uma consulta de rotina. O médico constatou que ela estava com ausência de proteína no sangue, no organismo. Provavelmente de vitamina B12, né? Ferro por conta. Enfim, tá faltando proteína na sua dieta. Aí o que é que o vegetariano e o vegano pode justificar na minha concepção, né? É que ela não tá fazendo o uso Olha aí o Google, a participação especial. Participação especial do Google Trator. Na minha concepção é que ela não tá fazendo a dieta vegetariana, dieta não, né? Ela não faz, como é que eu posso dizer? Ela não aderiu à dieta. Não equilibra o rolê, né? Como é que é isso? O vegano, o vegetariano, tem proteína na dieta dele? Pois é, como eu tava falando dos grãos, né? Os grãos de modo geral são as grandes fontes de proteína para nós vegetarianos, de modo geral. Então o feijão tem ferro, a ervilha, a lentilha, o grão de bico. A ervilha, quando você fala ervilha fresca, sem ser essa ervilha na conserva, né? Não, a composição é mesmo, só que assim, a questão da ervilha em conserva, ela tem um sabor diferente por conta, né, desse processo industrial, né? Então a ervilha tem a ervilha vendida em grão sequinha, que você cozinha, deixa ela de molho e no outro dia você cozinha de boa, faz um temperinho e você pode usar tanto para só como um legume que você está comendo, como feijão, ao invés de comer o feijão, você come a lentilha e o arroz, por exemplo, em uma salada. Já tá ali uma conversa de carboidrato e proteína, né? Então, todos esses grãos possuem proteína, então nesse sentido tá de boa. Sobre a questão do ferro, também muita gente não sabe, é que a maioria do trigo que nós comemos e o pão que a gente come já vem adicionado de ferro e de ácido fólico. Você vê lá na embalagem, tem essa referência. Então, porque isso faz parte de um protocolo alimentar. Eu acho que é mundial, não sei, mas no Brasil isso acontece, né, com todas as nossas farinhas. Então, a gente já tem uma ingestão de ferro e de ácido fólico que poderia aqui ser achado em outros alimentos, né, como os alimentos carne de modo geral. Então a gente já recebe isso, parece que foi uma parada ligada
ao combate da fome e da desnutrição no país. E aí, em um determinado momento, isso foi colocado como um aspecto obrigatório. Então, toda a farinha que nós consumimos tem farinha de trigo, né? Tem essa adição. Então quem tem problema com ferro, normalmente já vi algumas pessoas falando, é que tem uma condição específica. Então aí tem que faz uma suplementação, se você não quer voltar a comer carne, por exemplo, faz uma suplementação, toma uma vitamina, toma um ácido fólico. Mas isso não é porque ela é vegana ou vegetariana, é porque ela tem uma predisposição em não absorver aquelas vitaminas, minerais. Isso, tem pessoas que têm uma dificuldade dela mesma. Pronto, então pode acontecer eu, Daniel, quero ser vegetariano, eu vou mudar minha dieta aos poucos. Sim. Vou me abster de carne, não sei o que, para chegar a um ponto que eu não como mais carne, não tem carne na minha dieta. E aí eu vou fazer um exame periódico, olha, Daniel, o senhor está com ausência aqui de alguns minerais, não sei o que. Então, foi se averiguado no meu organismo que eu posso ter uma predisposição a não absorver isso. Eu tenho que ingerir uma quantidade maior, no caso. Isso, aí você pode fazer uma suplementação que a gente, nesses processos de mudança, a gente vai buscando informações, aí pessoas que eu sigo, que comenta sobre isso. Nutricionista e tal, né? Por exemplo, a nutrição, eu vejo que eles têm uns rolês assim. Tem que tomar cuidado. Já fui alguns nutricionistas que eles ficam meio assim, já tem alguns médicos que já também falaram, não, de boa, essa sua mudança não vai afetar, a não ser que você de fato já tenha, como eu disse anteriormente. A minha irmã, ela tem intolerância, a minha irmã e meu cunhado, eles têm intolerância à lactose. Sim. E eles buscando informações, não sei o que. Buscar informação, gente, você que tá ouvindo, não é pegar um youtuber qualquer, especificamente, e achar que aquilo é um deus, né? Não, vá procurar em outras fontes e tudo mais. E aí ela foi atrás disso e ele mesmo disse, olha gente, alguns nutricionistas não concordam com gente tolerante à lactose, veganos, vegetarianos e tudo mais. Sim. E aí eles são contra. E aí, o que você faz? Procura outra coisa. Isso, você vai buscar... Procura outro especialista, né? Até por conta desse modelo nutricional que a gente vive, né? Tipo, às vezes é só uma questão cultural, muito mais cultural do que necessariamente real, comprovado, né? Então tem especialistas para todas as áreas que vai ajudar a gente nesses processos, né? Para a gente poder finalizar esta conversa, né, que se estende e papos astrais e tudo mais, nós vamos para uma finalização do processo, né? E aí tem umas perguntas de bate-pronto, assim, e tudo mais, e aí o que vier na sua cabeça você responde. Ana Marília Gabriela, hoje eu venci na vida. Ai, que vida, quando eu chegar no nível da Marília, aí eu digo, né, eu venci na vida. Pronto, vamos levar isso, deixar isso gravado. Pronto. Quando se diz, vamos lá, né, as perguntas bate-pronto. Tá. Um nome qualquer, pode ser qualquer coisa. Maria, muito bem. Um gosto do gengibre. Um desgosto, uma tristeza. Desgosto pode ser uma tristeza. Brasil 2021, talvez. Ai, meu Deus. Um objetivo de vida. Ai, meu Deus. Buscar ter um objetivo de vida. Meu Deus. Uma saudade. Meu pai. Certo. E uma alegria. Mas uma alegria é poder buscar objetivos. Acho que é isso, uma alegria é ter essa possibilidade. E uma mensagem que você deixa aí para os nossos ouvintes, seguidores e tudo mais. Como diria o ET Bilu, busquem o conhecimento real. Não, mas é sério, gente. É real. Sério. Parada do código. Buscar conhecer, buscar entender, se sentir sempre
interessado por descobrir coisas, né? De não ficar... Se você tá num rolê que você tá sentindo assim, que você tá completamente emaranhado, porque talvez a gente não conseguiu olhar sob uma outra perspectiva, né? Então essa coisa de buscar outras formas de ver aquilo, porque quando a gente fica focado só numa forma de ver uma coisa, a gente não consegue se imaginar fora daquilo, por exemplo, né? Então, se você... acho, por isso que eu acho a coisa da arte tão legal, que a gente se liberta das amarras do impossível, porque quando você consegue projetar coisas que não existem, então, mas existem dentro da sua cabeça, então talvez isso te ajude a criar meios, formas, né, de não consegui realizar aquilo que estava na minha mente, mas eu consegui me inspirar por aquela ideia, e eu fui buscar sobre aquilo e descobrir novas coisas. Então você sempre está disposto a conhecer, para descobrir e transformar a própria vida, a própria jornada, que acho que é a única coisa que a gente tem, né? Esse tempo que nos foi dado, de que a gente vive entre duas covas ou dois buracos, né? Ai meu Deus, é uma coisa dos buracos, mas é o buraco que a gente saiu e o buraco onde a gente vai entrar, né? Apesar de o termo parecer, não sei, né? Não ser chulo, talvez, né? A ideia dos buracos. Pessoal, a humanidade tem uma cisma com buraco. Sim, faz parte, né? O buraco o buraco, você vai colocar a história do Boto, né? Por favor. Sim, do Boto. Coloca a referência do buraco. Do buraco. Ela tá com medo na hora que ia comentar, mas tudo bem. Não, eu ia falar do buraco nas estradas. A gente não reclama dos buracos? Sim. Não, então, o buraco ele é indignação, ele é nascimento, ele é morte, ele é dificuldade, atraso. Começos e fins, né? Porque você entra num buraco, pode ser um fim, mas também você pode sair do buraco. Ou o buraco pode te levar a algum outro lugar, o buraco de minhoca. Vai que exatamente. Sim, a Alice no País das Maravilhas está aí. Sim. Também pra dizer. Vai, né? Que o buraco negro, na verdade, leva a gente pra uma outra dimensão. É o que dizem, né? Eu sempre falo de buraco negro, né? Porque eu adoro, acho maravilhoso, assim, meu Deus. Pelo amor de Deus. Meu sonho um dia é ver me esticar, né? Porque essa é a ideia. Isso. E chegar assim, estou viva. Né? Não fiquei uma massa empoeirada, não virei poeira cósmica. Ou se viramos poeira cósmica com e nos reintegramos em outra forma. Isso é. Quando se reintegra, né? Vira uma outra forma, quem sabe, uma outra coisa que está além do conhecimento. Até porque a gente tem essa coisa da gente achar que só porque a gente é uma matériazinha condensadinha nesse momento, né? Mas depois que a gente morre, né? E todo esse processo é também uma das coisas que mais me bate, assim, também. Que vem depois, né? Que vem depois. É com essa reflexão de buraco. É com essa reflexão de buraco que nós vamos encerrando o nosso podcast aqui, agradecendo de coração ao senhor Edson, senhor doutor Edson. Espero um dia, talvez, não sei, mas feliz, agradecido, gratiluz, né? Pena que não usei o meme do para essa gravação, que é o meme da Stephanie Absoluta, que ela tá naquele programa Esquadrão da Moda, né? Que é bem questionável, porém sim. Ela tá sendo... perguntam pra ela assim, se ela se via usando aquela roupa, a roupa que eles escolheram, né? Ela fala, sim. Aí eles, mas não tinha nenhuma roupa parecida com essa no seu guarda-roupa, tal, ela. Aí ela dá uma bugada, daí ela fala assim, para a gravação. Ela queria fazer uma edição ao vivo ali naquele. Aí ele, não, pode continuar, porque na cabeça dela, parava, volta. Agora volta, corta isso aqui e a gente grava de novo. Não quero esse registro, né? Não quero esse registro. Então em alguns momentos você pode colocar, para essa gravação. Sim, para essa gravação. Eu vou colocar, para essa gravação, né? Nós vamos encerrando por aqui. Espero que você se inscreva no canal do YouTube, Janela Central. Nós estamos também no Instagram, @Janela Central. É só procurar, gente, né? A predisposição do ser humano leva a gente a... Quem procura acha. Coisas boas e ruins. Aí, dependendo do ângulo, você acha o Janela Central bom ou ruim. Então, no Spotify também, você que está no Spotify, procura a gente nas redes sociais.
procura a gente também na tua agência bancária ou no teu aplicativo e manda um Pix pra gente de qualquer valor. @Janela Central, tá bom? A crise tá grande, um Chapix. A gente precisa de grana não só para benefício próprio, mas também para melhorar a qualidade do áudio, de edição, contratar funcionários. Olha aí, você contribuindo para a Janela Central, você também gera emprego e renda, muito mais do que o Cine e o governo federal. Muito obrigado, boa noite, até a próxima e tchau. Valeu!